Antes de começar, quero dar as boas-vindas a todos os países que neste momento estão nos escutando. Sejam bem-vindos. Quero dizer-lhes que o que você vai escutar é uma mensagem que está depois da cruz, não antes da cruz. Assim que convide a seus amigos, familiares e anotem, ou se possível grave, porque o que vai escutar pode mudar suas vidas em uma forma maravilhosa. Bem-vindos a nosso programa de televisão. Graças. Boa noite. Boa noite. Mas estamos aqui. O tema de hoje é um tema muito importante, porque deste tema depende que você amadureça ou não amadureça. Imagine. E necessitas escolher a forma correta para amadurecer espiritualmente. Quantos gostariam de crescer e amadurecer espiritualmente? Imagine. Porque carnalmente você não tem que lutar para amadurecer, você já nasce maduro. A carne é madura em suas coisas, o espírito tem que amadurecer, porque o pecado de Adão ocultou teu espírito e o manchou, e o destituiu da glória de Deus. Ou seja, para que você ficasse cego espiritualmente, então aparecem as religiões como as primeiras alternativas. E religiões há muitíssimas agora. Enquanto aparece o que dá maturidade, isso sim é importante. Nesta noite vamos ver biblicamente. Você vai me dar a confiança, porque você vai ler, não é nada pessoal meu. Senão você vai ver escrito e vai te ajudar. Assim que o tema de hoje é a carne e o espírito. A carne e o espírito. E buscamos a Gálatas 5:17 e aí começamos. Gálatas 5:17. Quando tiverem todos, digam a Papai Deus, Abba Pai. Não diga aleluia, porque isso é do velho pacto. Se você está salvo, você não está chamado a dizer aleluia, porque já está salvo. Aleluia é antes de ser salvo. Se diz aleluia, salve-me. Mas se está salvo, pois já diz Abba Pai, porque já conseguiram, não? 5:17, estamos todos aí? Gálatas 5 diz: porque o desejo da carne é contra o espírito, e o do espírito é contra a carne, e estes, plural, se opõem entre si, para que não façais o que quereis. Bom, aqui a primeira revelação é que estes se opõem entre si, lutam. A carne se opõe e o espírito se opõe, ou seja, que você tem duas lutas internas para fazer o bem ou para fazer o mal. Agora, não há garantia. Eu antes pensava, a princípio, que se o espírito se opõe, quem vai ganhar? O espírito. Mas não necessariamente ganha o espírito, ganha também a carne. A carne às vezes te pega e te cirandeia, te açoita, te faz dano. Ainda que ela faz com muito cuidado, porque não convém a ela que você descubra todas as suas maquinações. Sim, a carne tem suas debilidades, porque se te faz sofrer, você aprende com o sofrimento, mas o importante é que ela se oponha e o espírito se opõe. Agora, o que garante que você vai caminhar no espírito? O que garante que você vai dar mais vida ao espírito é a maturidade. Não sei se vocês se lembram daquele conto de dois jovenzinhos cristãos que foram até um ancião e disseram: vovô,
Você que já viveu tanta a vida cristã e como é a vida cristã? Então ele disse: bom, a vida cristã é como um homem que tem dois cachorrinhos em seu coração, um bom e um mau. E se opõem, os dois cachorrinhos estão sempre lutando. Então perguntaram ao vovô: e quem ganha? Então o vovô disse: isso depende de quem o alimentar. Assim que depende de quem você estiver alimentando nesta noite, onde você vai conseguir ganhar a boa batalha. Assim que, para amadurecer, há duas coisas. Romanos capítulo 10, vamos ao verso 17 rapidinho. Os que anotam devem anotar essas coisinhas para que depois vocês escutem, estudem, e para que tenham evidências do que eu lhes disse. Porque eu tenho que ser achado fiel, eu tenho que ser achado edificando no fundamento. Eu não posso edificar ao lado, nem perto. É em cima do fundamento de Paulo. Se não sou achado falso, sou um falso profeta e um falso mestre. Mas enquanto eu me mantiver no fundamento, ninguém poderá apontar-me como falso. 10:17. Assim que a fé é pelo ouvir. E ouvir o quê? A fé é pelo ouvir. E o ouvir pela palavra de Deus. Veja que a fé não é pelo ler. Você pode ler a Bíblia e, se um dom apostólico não te explicar, não funciona. Porque antes de você me conhecer, você lia a Bíblia e não a entendia. Quer dizer que depende de quem você escutar. Por isso você tem, o pastor tem que ser chamado ao pastorado, o apóstolo tem que ser chamado por Deus. Porque se não é de Deus, não edifica a casa. Não te edifica. Então, o importante é que, como este é um pacto de fé e para a fé, e o evangelho é poder de Deus, você necessita de poder, você necessita de fé. Então a fé vem pelo ouvir. Ouvir um dom que Deus colocou em tua vida para que você possa crescer. Agora, esse dom tem que te falar em 1ª carta aos Coríntios, capítulo 2, versos 6 e 7. Isso é o que faz o dom que vai te fazer amadurecer. Passe o próximo livro, 1ª carta aos Coríntios, capítulo 2, versos 6 e 7. Se é ouvir, você tem que escutar algo. Porque você necessita de maturidade. Paulo só falava com os maduros. Veja como diz o verso 6, rapidinho. Entretanto, falamos sabedoria entre os que alcançaram o quê? Amém. Diga, maturidade. Amém. Porque falamos o Espírito. Para ganhar sua herança, ele tem que amadurecer. Então Paulo falava com os que haviam alcançado. A maturidade se alcança. A salvação é gratuita. A maturidade se alcança por meio do ouvir com fé. Amém? Então diz aqui, os que alcançaram maturidade e sabedoria, não deste século, nem dos príncipes deste século que perecem. Está a sabedoria da universidade, da vida secular, que é muito boa para o teu trabalho, para que te paguem melhor. Mas essa outra sabedoria não é para que te paguem melhor. Essa sabedoria é a sabedoria oculta, diz o verso 7. Nós falamos sabedoria de Deus em mistérios, a sabedoria oculta, a qual Deus predestinou antes dos séculos para a nossa glória. Quer dizer que você vai a um lugar onde vão te dizer que você é infiel e Deus permanece fiel. Isso é um mistério. Que você seja fiel e que Deus seja infiel não é mistério. Mas que Deus se mantenha fiel contigo, e o restante dos mistérios que vamos falar nesta noite é sabedoria, mas é uma sabedoria oculta. Não falam dela em qualquer lugar. É um lugar em especial onde há os dons que vão explicá-la. Agora, veja que estamos buscando maturidade. Agora, maturidade
não é emoção. A maturidade não vem pelos sacrifícios. Há igrejas que, quando você está débil, o pastor te diz: veja, você deve jejuar pelo menos 3 dias. Sacrifica, mantenha-te de joelho por um bom tempo, até que os joelhos doam em você. Sim, esse tipo de maturidade que você necessita para vencer em tua vida não vem pelos sacrifícios pessoais. Agora, antes da cruz era por sacrifícios. O homem vivia pelas coisas que fazia. Mas quando Jesus Cristo morreu, mudou o pacto e mudou tua posição. Então agora você pode passar de joelho todo dia e não amadurecer, ser débil. E pode ir jejuar 5, 10 dias sacrificando, pode gritar aleluia, Jeová te louvo, pode fazer 1000 melecos desses e não vai te ajudar. É outro tipo de ajuda. A ajuda que você necessita entra por aqui, veja, pelo ouvir. Não pelas orelhas, porque está a orelha, está o ouvido. É pelo ouvido do que nasceu novamente, porque é filho de Deus. Agora, aqui é importante isto, porque este ministério é uma diferença bem grande. Ou você vai ou você fica. Porque se o que eu te dou não te serve para amadurecer, o que você está fazendo sentado aqui perdendo tempo? Então você deve ir à igreja, essas que estão sempre jejuando e repreendendo demônios, e sacrificando, e não come carne no sábado, e veste desta forma, e não vá para a praia, e não vá no cinema, sacrifique, não vê televisão, não vão ver filmes. Que vida mais aborrecida, não? Mas é assim, eles fazem isso para crescer espiritualmente. Mas eu tenho evidências do Evangelho que assim não se cresce. E quero mostrar, anote Colossenses 2,20, veja o que diz Colossenses 2,20. Assim não se amadurece. Eu quero que você amadureça, mas eu quero mostrar-te o que não vai te levar à maturidade. Colossenses capítulo 2, verso 20, por favor. Colossenses fica depois de Filipenses, depois de Efésios, por aí, pertinho. Os que não conhecem as 14 epístolas de memória. Colossenses capítulo 2, verso 20. Primeiro começa com uma pergunta: pois se morrestes com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, aí estamos todos? Pois se morrestes com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, porque é como se vivesses no mundo, vos submeteis a preceitos tais como não toques, nem gostes, nem proves, em conformidade a mandamentos de doutrinas de homens, coisas todas que se destroem com o uso. Tais coisas têm, na verdade, certa reputação de sabedoria, em culto voluntário, em humildade e em duro trato do corpo. Mas veja o problema: mas não tem valor algum contra os apetites da carne. Hello? Preste atenção, abençoados. Se você morreu com Cristo, porque o que está em Cristo está morto com Ele. Se você morreu com Cristo, por que te submetes a igrejas que te dizem não faça, não proves, não toques, na sexta-feira não se come carne, comida de porco é mundana, em conformidade a mandamentos e doutrinas de homens, duro trato do corpo? Eu me lembro, eu praticava isto. Eu uma vez jejuei, não sei quantos dias, parece 14 dias. 14 dias, sim. Jejuei 14 dias. E o que toca? Eu quero te perguntar, o que eu tenho que estar jejuando 14 dias sem comer? O que você pensa que uma pessoa que fica 14 dias sem comer porque se desidratou? Eu tinha que estar buscando algo, tinha que estar buscando unção especial, algum poder que vem pelo ouvir. Mas eu estava buscando pelos sacrifícios. Eu quero dar duro a isto porque quero estabelecer que você esteja estabelecido. Porque eu vou te dizer uma coisa: todas as demais religiões apelam para o sacrifício. Todas. O único ministério no mundo que vive pelo que fala e pelo que ouve é esse. Te digo porque eu sei. Eu já averiguei. Senão te dizia, não, tem uns por aí. Não. Este é assim.
Agora, preste atenção. Diz que estas coisas têm certa reputação de sabedoria de culto voluntário. Deus não exige, mas ele se oferece. Agora vejam o problema: culto voluntário e duro trato do corpo. Você sabe o que é estar 14 dias sem comer? E quando eu cheguei na minha casa, minha mãe me viu: ai, meu filho, o que acontece contigo? Porque eu estava fraco, mais fraco, fraquinho. 14 dias sem comer, imagine. Eu que já era magro. Porque quando eu era jovenzinho, eu era magro. E ficar ainda 14 dias em cima. Parecia um palito. Eu tenho uma foto dessa data. Eu estava de pé ao lado de minha mãe assim. E fraco assim. Tinha um buraco aqui que podia colocar um sabonete aqui e outro aqui que não caía. Mas atente bem. Mas como me meteram pela cabeça, eu fui enganado pela igreja evangélica pentecostal. Todos esses grupos carismáticos que se jactam de obras, eu fui enganado. Mas eu jejuei 14 dias e você diria: e Deus permitiu? Deus permite tudo que você permitir. 14 dias. Para nada, e depois de 2 dias me foi toda a glória que eu tinha, enfim. Isso é passageiro, isso dura enquanto te dura a mente. Assim que maturidade não é nada que você faça. Não é nada que você consiga, é algo que você conhece. Se você é maduro no computador, você tem muita maturidade e conhecimento, é algo que você faz, não é algo que você aprendeu. Então, a vida espiritual é uma vida de conhecimento. De fato, o profeta falou com evidência, o profeta nas escrituras disse: conhecimento de Deus quero e não sacrifícios. Já vinha essa profecia por aí caminhando. Então eu necessito que você esteja aqui porque você ama a verdade. Você não tem que estar aqui por nenhuma outra coisa, senão que você ama a verdade. Esta é a verdade e você está convencido. Porque se não for por isso, qualquer coisa te move. Agora diz aqui, verso 23 diz: tais coisas têm na verdade certa reputação de sabedoria em culto voluntário, em humildade, que humilhem, e em duro trato do corpo. Mas veja o problema: mas não tem valor algum contra os apetites da carne. Em outras palavras, quando a carne se opõe, não respeita que você jejuou 14 dias. Quando a carne se opõe, não respeita nada do que você fez. Sabe a única coisa que a carne respeita? O que você conhece. Aí não se pode meter com você. Porque a carne tem sua própria voz. A mente carnal te fala e você com a mente espiritual diz: cale a boca que eu estou bem. Eu estou bem, estou completo, estou perfeito com uma só oferta. Me fizeram perfeito assim que não quero tuas sugestões. Quero a sugestão de Deus, quero o que está escrito. Assim que maturidade não é emoção, não é congelar o corpo com sacrifícios. Porque neste pacto, sacrifícios não te produzem o que a pessoa espera deles. Agora eu vou te convidar à maturidade. O problema é que as pessoas não creem no que é fácil. O que é fácil eles dizem: isso é muito fácil, assim como você diz. Escutar e aprender já? Pois Cristo advertiu: porque suave e leve é minha carga. E há uma forma de amadurecer. Veja, vamos a Hebreus, para que você veja que não é por obras. Dando evidência, Hebreus capítulo 4, passe várias páginas à frente, passe vários livros, desses livros de 2 páginas. Veja o que diz o capítulo 4, verso 11 e 12. Veja o que diz. O apóstolo, que é o que te pode dar maturidade. Verso 11. Primeiro que te pede diz: procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia em semelhante exemplo de desobediência. Eu fui um desobediente, jejuando 14 dias. Saí do repouso.
As igrejas estão em desobediência. Pastores todos, eu os acuso. Palavra acusar é um pouquinho forte. Eu os desnudo desde aqui, deste púlpito, por internet e a todas as nações. Eles estão maltratando as ovelhas e as sacam do repouso. Ao sacá-las do repouso, as ovelhas não amadurecem. Eu não sei se você tem ouvido programas por aí de gritaria, e grita, e grita. Isso não é maturidade. A maturidade vem quando se te explica o evangelho. Esses pobres infelizes ficam aí ouvindo a uma pessoa gritando e dando palavrerias e nunca crescem. Estão 15, 20 anos, creem que estão fortes, mas quando vem uma tormenta, por aí segue de caminho, como se nada tivesse acontecido em 20 anos, por não amadurecer. Diz, verso 11: procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia em semelhante exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Quando você escutar, ela é viva e eficaz e mais cortante que toda espada de 2 gumes, e penetra até partir alma e espírito, as conjunturas e medulas, e discerne os pensamentos e as intenções do coração. Ou seja, a palavra de Deus tem a habilidade. Se você não obra, se você se mantém em repouso, deixa ela sozinha aí, você vem aqui, se senta, escuta, ela entra em você e começa a sacar as suas intenções. E vai descobrir coisas grandíssimas em tua vida, porque ela começa a desnudar-te. E você não vai gostar tão pouco quando ela te faz isto, porque ela te fala claro, ela te diz: você tem sido hipócrita toda a tua vida. O que você é? É tua culpa. Todas essas coisas que estão acontecendo são enganos teus, mentiras que você vem criando desde pequeno, e começa a desnudar-te. Vão sacar intenções e dizer: sabe por que você está fazendo isso? Por interesse que você tem disso. E começa e te deixa assim sequinho, te deixa assim, veja, te deixa mansinho. Te muda as personalidades, te faz falar pouco. Você diz de agora em diante: Senhor, eu não me meto com ninguém, eu vou dar minha opinião, sim ou não, mas não, veja, eu não. Acabaram, e mais, foi até o ânimo já embora. Depois traz seu próprio ânimo, verdadeiro ânimo de tua verdadeira personalidade. Ou seja, essa palavra destrói vidas. Essa palavra pega e destrói vidas. E fazem novos esposos e novas esposas, e começa a sacar. Conserta tuas relações sexuais, conserta relações matrimoniais, de noivos, relações entre pai e mãe, relações entre tuas amizades. E agora em diante eu vou cuidar de como eu falo, vou cuidar até como me vejo. Senhor meu, olha, pule esse vaso que está cheio de... Esta palavra faz isto: penetra, parte e corta, porque é palavra viva. Isto não é a letra do velho pacto. Esta é uma palavra que tem vida, que se mete e faz de ti um personagem agradável. Te faz ser uma pessoa que todo mundo busca, tua amizade. Você vai cair bem às pessoas porque você é cuidadoso, te dá uma prudência, te dá um comportamento tremendo. Todo mundo vai te procurar. Se as pessoas não te procuram, é porque a palavra não está cortada. Tem medo de você. Tem medo até de te ligar, porque temem que vão te ligar muitas vezes. Sim, porque tem pessoas que não têm identidade própria, estão buscando uma amizade para desafogar. Não, a quem que eu vou chamar? A quem que eu vou ligar agora? Eu não posso estar sozinho, porque não se encontraram eles mesmos. Aquele que se encontra, se aprende a estar consigo. Digo claramente, vai ter suas amizades e compartilhar, mas é prudente. Tenha cuidado. É que isso é uma palavra que corta, é viva. E é eficaz, ou seja, não corta de qualquer maneira. Corta como deve cortar. Vai te pulindo. É boa. E depois te diz: complete free, completamente grátis. Diz: você me deixou entrar, eu fiz o que eu tinha que fazer, cortar e sacar tuas intenções. Ela não te cobra, isso é gratuito. Essa é a sabedoria oculta que vem a tratar com tua vida. Paulo diz: examinai-vos para ver se está na fé, a não ser que vocês estejam reprovados.
Você sabe o que é reprovado? Provados são. É uma fábrica de sapato que passam sapatos que tem uma postura com defeito. De um avião não se vê, mas de perto se vê. Esses sapatos, sabe o que eles fazem? Quando vem assim, eles colocam um funcionário lá na correia, na esteira. Como se chama isso? Na esteira. Então, ele vai olhando os sapatos assim e vai supervisionando tudo. Então, se desviam lá, sapatos mal cortados e mal costurados, jogam numa caixa. Essa vão vender barato aí, para qualquer lugar aí, vão vender nessas casas que vendem artigos de segunda classe. Mas há uns que vêm bem costurados, eles separam. Esses são primeira classe. Você vai pagar o que pedirem por ele. E assim tem que estar você, não reprovado, senão aprovado. Você vai para a caixa onde primeira qualidade, First Class. Sim, aí é que você vai, digo. Isso é se você sabe repousar. Tem pessoas que, por sua formação, não sabem repousar. São pessoas que têm um volume de sua vida tão alto, ou seja, assim que estão sempre, tem que estar no telefone, tem que estar em atividade, porque são... Sabe essas crianças que são bem elétricas, estão sempre correndo, não pode estar quieto? Pois há personalidades assim, que a palavra não pode operar nelas. Porque até mesmo deitados na mesa de operação, no repouso, estão aí, assim, tremendo. O médico não pode, a palavra que corta, porque diz aí que corta. Essa palavra corta. Olha, vou te dizer uma coisa, quando isso acontece, a carne pode se puser, tudo que tiver vontade se opõe, mas a tua maturidade não permite. O Espírito diz, não, isso não me convém, não. E amadurece. Até mesmo um maduro assim não tem que estar dizendo, o diabo está te vigiando. Se mais se existisse, que fique vigiando o que ele quiser. Contra mim ele não pode. Se tem cristãos que tem que estar em cima deles, que o diabo tenha cuidado, que os dias estão maus, que a rua está má, que isso está mal, que estão vendendo droga, que estão roubando, que estão matando. Com os maduros você não tem que estar falando assim, nem advertindo. E como consequência, você cria seus filhos igualmente. Não tem que estar dizendo, olha, que é a escola, que é a droga. Senão você vai deixar ele nervoso. Você mesmo vai levando pouco a pouco. Não, anjos com vocês, tranquilo, vai tranquilo. E você vai supervisionando eles pouco a pouco, né? Então, concluímos que a maturidade não vem por conseguir, senão pelo repousar. Hello, estamos aí? Diga, repouso. Eu repouso. Não tenho que me apressar. Ela vai trabalhar em mim. Agora, há um dever que você tem que fazer, é escutá-la. Mas como escutar se não vem a escutar? Os cassetes são bons, mas mesmo aqui, ao vivo, tem outra cor. Os cassetes se entretêm, mas se você vai ouvir no cassete, você coloca um programa de televisão, te chamam pela ligação, pelo telefone, passa pela metade. Aqui não. Aqui mandamos até desligar o celular. Você vê essas notinhas aí? Para que nada te interrompa. Porque você vai amadurecer. Eu te garanto que você vai amadurecer. Você vai amadurecer, mas você vai ficar surpreso das coisas que Deus faz na tua vida quando você amadurece. A maturidade é parte de nossa herança. Amadurecer espiritualmente. Agora veja, por que você tem que amadurecer? Vamos a Efésios capítulo 4, verso 22. Assim sim se amadurece. Tem que conhecer isso também. Efésios 4, 22. Você já sabe como amadurecer em espírito, agora tem que conhecer o teu inimigo. Quatro 22 do livro aos Efésios. A maturidade vai te ajudar a conseguir isso. Estamos todos? Quanto à passada maneira de viver, despojai-vos do velho homem que está viciado, conforme aos desejos verdadeiros. Você tem que entender que você tem um corpo de desejos. Você tem, mas são desejos enganosos.
que não necessariamente são uma realidade. São enganos. Você passa por enganos. Às vezes, se te mete uma febre de festa, vem festa, e depois você se cansa da festa. Depois te mete uma febre de moda, e passa a moda. Às vezes vem, outros passamos diferentes febres, e são enganosos. Você tem que se cuidar, porque você tem um corpo viciado que às vezes te fala e não é verdade o que está te dizendo. Isso eu chamo de condição, coisas condicionais, temporárias, como dissemos no passado, das passadas pregações. Mas a realidade de teu espírito é a mesma, que você é um abençoado, que você está completo. E se amadureces, esses desejos enganosos, passageiros, você vai, governar. Você não pode se desfazer deles, porque são parte de tua natureza. De fato, veja o que diz Romanos 8:7, de tua natureza. Tua natureza carnal. Diz, porquanto os desígnios da carne são inimizades contra quem? Você é o inimigo de Deus. Tua carne é inimiga de Deus. Hello! Os desígnios de nossa carne são inimizades contra Deus, porque não se sujeitam à lei de Deus e nem tampouco podem. Você deve entender que você tem um corpo pecaminoso carnal e seus desígnios são inimigos de Deus. Olha que coisa, que você é inimigo de Deus e é amigo de Deus também. As duas coisas ao mesmo tempo. Deus não trata com carne. Mas isso é bom que você conheça, para que você saiba com quem está tratando. Agora, há algo que é bem importante que você saiba. E é uma posição que só os filhos de Deus desfrutam. Agora com este exemplo eu vou terminar. Eu quero levar-te a Gálatas capítulo 5, verso 24, para terminar. Gálatas. Depois de Gálatas, tem 2 versos mais e com isso termino. Gálatas 5:24. Mas os que são de Cristo vão crucificar um dia em um futuro. Os que são de Cristo o quê? Crucificaram a carne com suas paixões e desejos. Eu vou te dizer uma coisa. Eu não crucifiquei minha carne com minhas paixões e desejos. Me dão paixões e me dão desejos, e a você também, eu penso. Digo, se você é um ser humano, a não ser que você seja um robô que está nos visitando de outro planeta, ou fabricado em um... Mas sim, aqui há algo que Deus quer que você veja desde o ponto de vista dele, não do teu ponto de vista. Se você pegar do teu ponto de vista, vai dizer, isso sim, eu não vou fazer isso. Mas se você pega do ponto de vista como Deus vê, então você diz, esse é um mistério, apóstolo. Diz que os que são de Cristo já crucificaram a carne com suas paixões e desejos. Em outras palavras, Paulo acaba de te dizer que a carne se opõe ao Espírito e o Espírito se opõe à carne. Ele te diz, olha, trate de viver conforme o Espírito, mas depois te dá um conhecimento. Porque quero que saiba que ainda que a carne se te oponha, eu já crucifiquei. Para mim já não conta. O teu depósito está limpo. Isto é posição? Agora, veja o que diz Gálatas 2:20, já que te diz que foi crucificado aí mesmo em Gálatas 2:20, a tua posição. Isso só um apóstolo de graça pode ensinar. Você não vai escutar em nenhum outro lugar, não vai poder. Veja, 2:20. Verso 20, 2:20. Aí estamos todos.
Com Cristo vou estar. Juntamente o quê? E já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E o que agora vivo aonde? No que se opõe? Na carne. Vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não desprezo a graça de Deus. Se pela lei fosse a justiça, então Cristo morreu em vão. Cristo morreu, ouça isso, veja. Tuas paixões foram crucificadas, você foi crucificado juntamente com ele. Deixe-me te dar um exemplo. Um cartão de crédito. Olha, apóstolo, aqui é um cartão de crédito. O Senhor te diz: aqui você tem este cartão que eu vou te deixar. Tudo te é lícito, nem tudo te convém. Neste cartão eu vou te dar, mas não use ele. Não use ele. Não quero que você use. Porque este cartão representa a tua carne, as paixões, tentações. Mas, como tudo te é lícito, o Senhor te dá uma licença, tudo te é lícito. Esta é minha licença que eu te dou. Aqui deixo aí, trate de viver pelo Espírito e não use isso. E eu venho mês que vem para revisar a fatura, a declaração que o banco te manda, para dizer os encargos, quanto que você carregou isso aqui, mas por agora não use. Mas é teu, pode usar. Eu te recomendo que não use, mas pode usar. E então, você vai muito bem. Passa 2 ou 3 dias, vai bem. De momento, no meio das tuas lutas, porque você não é maduro, estás passando todas as etapas, você vem e dá uma cartãozada carnal dessa. Pá! E então você vem e diz: quando vier papai Deus, eu escondo a fatura e digo que não chegou. Suporte aí. O que acontece é que passa um mês, você recebeu a fatura e papai Deus chegou e diz: como é que está? Tudo está bem. Você me diz que tudo está bem. Sei que vou de momento e diz: e a fatura não chegou. Mas aí vem o carteiro nesse momento e entrega: olha, está aqui a fatura. E então você entra a uma situação pior, você diz: oh my God, que pena. Eu sei que ele me perdoe tudo, mas... E ele abre a fatura e você pensa que ele vai vir um cartãozaço aí. E então de momento ele te diz: olha, te felicito, você não usou o cartão, a fatura está em branco. Pera. Olha, há um verso bíblico que diz que Ele é poderoso para guardar o meu depósito limpo até aquele dia. Este foi um exemplo do amor de Deus. Você sabe o que vai acontecer se você pensa como estou pensando? Que nunca vai te aparecer nada na fatura mais. Você não vai abusar disso, porque o amor de Deus é muito grande. O que você faz é que você trate de usar o cartão o mínimo possível, ainda que você sabe que já não vai aparecer a conta. Tudo te é lícito, mas nem tudo convém. Agora você dirá: apóstolo, você está trazendo um exemplo que não está no fundamento. Isso é um exemplo pessoal. Paulo não falou de nenhum cartão de crédito. Não, eu estou falando da Bíblia. A única coisa é que eu usei um exemplo de nosso tempo, porque lá não havia cartão de crédito. Mas no nosso tempo, eu quero com isso terminar. Me restam 2 versos bíblicos em Hebreus, capítulo 10, para ver se eu estou te dizendo a verdade. Hebreus capítulo 10. Este é um estudo posicional de como você amadurecer. E você vai amadurecer. E talvez alguns vão usar o cartão
com frequência. Mas Deus dá a chance. Uns assim e outros de outra maneira, mas Deus, ninguém pode se meter com ele. 10:14, Hebreus 10:14. Porque com uma só oferta, aí estamos todos. Já vou terminar. Porque com uma só oferta fez perfeitos por quanto tempo? Se estão perfeitos, podem ser encontrados algum arquivo? Não. Veja isto, verso 15. O Espírito Santo se mete aqui, o Espírito de Deus testifica o mesmo que eu acabo de dizer. E nos testifica o mesmo Espírito Santo, porque depois de ter dito, este é o pacto que farei com eles, isto é profecia lá das Escrituras. Ele disse farei, porque se profetizou que viria um pacto assim. Este é o pacto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei minhas leis em seus corações e em suas mentes as escreverei. E acrescenta, diga acrescenta. Aqui está o cartão de crédito que ele usa, o acréscimo. E nunca mais me lembrarei de seus pecados e transgressões, pois onde há remissão destes, não há mais oferta por ele. O dia que na tua conta aparecer um pecado, então não houve remissão destes. Cristo teria que descer à terra para morrer só por você, porque te acharam um pecado em tua conta. Teria que morrer de novo. Mas Ele, a ti e a mim, nos fez perfeitos para sempre e nos garante nossa relação com Ele. Não importa tua condição carnal, quem for, quem és, teu espírito está perfeito para sempre. E ambos, a todos Deus nos chama a fazer morrer o terrenal em nós. Você trate melhor que puder, o que puder, quando puder, com o que tens, quando puderes. Agora, uma coisa eu sei, que aquele que te chamou é poderoso para guardar-te perfeito, sem mancha e sem ruga, perfeito para sempre. Se você tem agradecimento para Deus, você não vai demonstrar para mim, você demonstrar só a Papai Deus, porque Ele conhece a tua mente, o teu espírito. Eu tenho minha forma de mostrar os agradecimentos. Estou muito agradecido ao meu Senhor por estas coisas que me revelam, que estão escritas, que não seriam reveladas a ninguém. Por 2000 anos ninguém nunca falou disto. Você pode ir na igreja que você for. Olha, ainda que Ele não vai te dizer nem que você coloque um revólver na cabeça dele. Número 1, não crê. Número 2, se ensina sem cair tudo que ele ensinou nos anos passados. Você não vê que eles se dizem que quando você morrer, vai te acontecer um filme de todas as suas obras aqui abaixo? Eles te dizem isto, que você tem que dar conta. Então se te passa esse filme aí para te envergonhar, imagine. E aqui me diz que não há nada escrito na conta. E ele se esqueceu, acrescenta, e nunca mais me lembrarei. Hello! Isso é evangelho. Por isso é que eu sou o apóstolo da graça. Porque isso ninguém explica assim, ninguém. Bom, eu mesmo não explicava assim, porque não havia sido revelado a mim. Então Jesus Cristo revelou a mim isto pessoalmente. Me deu e me disse, olha, isso é assim, isso é assim, isso é assim. Este é o evangelho, boas novas. Se você não gosta disto, é que veja, você é um vaso de ira. Quem não gostar disto, olha, e os pregadores que me escutam, que se opõem, eu lhes permito que se oponham 2 ou 3 anos. Mas se seguem se opondo, estão dizendo a mim que são vasos de ira, que são filhos de maldição, porque opor-se ao coração de Deus, esse é o coração de Deus para eles, para cobri-los de suas necessidades, para mantê-los saudáveis em consolo e saúde. Me resta um verso para terminar, Colossenses capítulo 3, e com isso sim eu termino. Porque já a gargantilha, tem gente que tem umas gargantas incrivelmente, mas as minhas só dá para explicar 1 hora. Não explico como não dá câncer na garganta de
vamos ler Colossenses 2:11. Colossenses 2:11. 2:11 primeiro. Nele também fostes circuncidados com circuncisão, não feita à mão, ao lançar de vós o corpo pecaminoso carnal na circuncisão de Cristo. Como lançou o teu corpo pecaminoso carnal? Quando te crucificou juntamente com ele. O que peca em você, o que registrava pecado, ele lançou fora. Não se pode achar você em pecado. Por isso você é impecável, número 1. Número 2, Colossenses 3:3. Porque a vez o quê? E vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Você se atreve a pensar que você pode perder a salvação depois de ter escutado essa palavra? Tem que estar louco para pensar que a salvação se perde. O louco não. Pode estar com os ouvidos tapados e não entender o evangelho. Morrestes a quê? Morrestes à lei, morrestes à condenação, morrestes à maldição, morrestes ao pecado, morrestes a tudo o que não for a paz de Deus sobre você. Tua vida está escondida com Cristo em Deus. Você é um abençoado com toda a bênção espiritual.